Bom dia, eu sou a Beatriz Costa Menezes, eu sou aluna do Bacharelado de Física no IFISC, estou no sexto semestre e eu sou aluna de iniciação científica no grupo da fotônica e eu estou participando do Cicusp. Bom, o meu trabalho de iniciação científica ele teve um caráter bastante introdutório e envolveu explorar as propriedades magnetológicas em vidros calibre. Então, primeiro, que propriedades são essas? Porque elas são importantes, eu vou estar falando e como é que funciona, eu vou estar explicando um pouquinho disso agora. Então, a primeira ligação entre o magnetismo e a luz foi feita pelo Michael Faraday. Então, ele observou que quando a luz passava por certos materiais, na presença de campos magnéticos intensos, a luz que chegava do outro lado, o plano de polarização dava uma certa estava girada de um certo ângulo. Então, ele percebeu que havia alguma ligação, né, entre o magnetismo e a luz. E, bom, com o desenvolvimento da tecnologia, a luz, as ondas eletromagnéticas estão em tudo, né? Então, visando assim, o desenvolvimento de dispositivos fotônicos e tudo mais, é muito importante estar explorando esse efeito que pode ser aplicado em chaveamento óptico, diodos, isoladores ópticos, moduladores de luz, também no sensores de campo magnético. Então, é um fenômeno muito interessante para ser explorado em várias aplicações. Como que ele funciona exatamente? Então, isso se trata de esse fenômeno que ficou conhecido como efeito Faraday por ter sido primeiramente observado pelo Faraday, é uma atividade ótica induzida. Então, a atividade ótica é uma coisa que alguns materiais têm normalmente, que faz com que, né, o plano de polarização dessa luz, a luz no caso linearmente polarizada, ele esteja girado de um certo ângulo quando passa por esse material. Isso é atividade ótica. Alguns materiais, quando colocados na presença de um campo magnético, como está ilustrado aqui, é um campo magnético que está na direção de propagação da luz, passa a ter atividade ótica. Então, o que acontece é que essa luz linearmente polarizada, que a gente pode pensar como a luz circularmente polarizada à direita e a luz circularmente polarizada à esquerda, uma sobreposição dessas duas polarizações. Então, quando na presença do campo magnético, a simetria que antes o material possuía, ela é quebrada. E quando essa simetria é quebrada, então a luz circularmente polarizada à direita vai ver uma simetria diferente da circularmente polarizada à esquerda. E dessa forma vai ver um certo índice de refração diferente. É isso que vai causar uma diferença de fase entre essas duas polarizações, que no final vai fazer com que a gente detecte esse ângulo θ aqui em relação à polarização original. Então, cada material ele possui um poder rotatório que depende também do comprimento e depende inversamente do comprimento de onda. No caso do efeito Faraday, né, que é induzido pelo campo magnético, a propriedade intrínseca que a gente usa para caracterizar o quanto essa luz gira, essa polarização gira, é a constante de Verdet. E beleza, então, que materiais apresentam isso e por que a gente está explorando os vidros Caribe? Bom, a constante de Verdet, ela tem uma certa contribuição do diamagnetismo, e o diamagnetismo, qualquer material apresenta na presença de um campo magnético. Mas também tem a contribuição do paramagnetismo, que isso depende do que está lá dentro do material, né? E no caso, o que a gente quer explorar são materiais que possuem esses elementos paramagnéticos, e justamente os vidros Calibo, que tem essa composição aqui, eles apresentam os íons terra raro, né? O térbio e o itérbio. E esses íons eles são paramagnéticos. Então, eles têm um potencial para apresentar
uma constante de verde razoável, assim, por isso o nosso interesse em explorá-los. Então nós queremos caracterizar esses vidros, duas amostras vítreas com diferentes concentrações de óxido de térbio, né, 1 e 2%, e a caracterização foi feita através da medida das constantes de Verdet. Então, como nós medimos a constante de Verdet? Nós utilizamos desse aparato experimental. Então, o laser que nós utilizamos era de hélio neônio, emitindo luz vermelho visível. A luz passava aqui por esse polarizador para garantir que ela estava linearmente polarizada, e daí o nosso solenoide era responsável por gerar o campo magnético. Então a gente colocava a amostra vítrea dentro do solenoide, ali no meio, onde a gente podia fazer a aproximação de que o campo magnético seria constante. Daí a gente passava a luz aqui por esse analisador, né, com um polarizador girante. Esse analisador nos dava um sinal de referência e a gente conseguia detectar aqui a luz que chegava e conseguíamos medir uma certa fase em relação à luz que sai direto aqui do laser, né? Então, essa fase a gente via no osciloscópio, mas a gente conseguia medir de fato aqui através do amplificador Lock-in, né, que consegue nos dar sinais pequenos. Então, a fase que chegava no amplificador Lock-in era 2 vezes maior, mas a gente dividia por 2. Então, beleza. Para a gente conseguir a constante de Verdet, então, o que a gente precisava era executar esse experimento aqui, saber qual seria o campo magnético aplicado e o tamanho da amostra, né? Para saber o campo magnético aplicado, a gente calibrou o sistema utilizando um cristal de TGG, o Terbium Gallium Garnet. Ele tem essa constante de Verdet bem alta, que é de menos 134 rádio por Tesla-metro. E daí nós conseguimos uma constante de proporcionalidade de 0,06 Tesla por Ampere. Então, sabendo a corrente, usando essa constante de proporcionalidade, a gente conseguia dizer qual era o campo magnético que estava sendo aplicado ali no momento. E daí, através do sinal que chegava no lock-in, nós conseguíamos determinar a fase. E isso nos dá um gráfico como esse aqui que eu coloquei para ilustrar, né? Que essa aqui foi a medida feita para um vidro óptico, o vidro SF4. Podem ver que ele apresentou um sinal bem bom, assim, e a gente conseguiu medir direitinho. Mas, ok, então, quais foram os nossos resultados para os vidros calibre, né? Que são os vidros que a gente queria explorar de fato. Bom, nós conseguimos fazer 2 medidas para o calibre com 1% de óxido de térbio e 3 medidas para o calibre 2%. Esses aqui são alguns dos gráficos, né? Aqui para de 2%, de 1% que a gente conseguiu medir. E nós fizemos também o cálculo de um valor médio para cada um deles, para que a gente pudesse ter uma certa valor, assim, um parâmetro. As dificuldades que nós encontramos para realizar essas medidas tem muito a ver com o próprio experimento. Então, uma coisa era que o valor do sinal era bem próximo da sensibilidade do aparelho lock-in, então era um pouco difícil estar medindo com uma precisão muito boa. Além disso, o fator da rapidez da medida também foi uma complicação encontrada, porque se a gente tentasse medir muito rápido, talvez a gente não conseguisse um valor muito preciso para aquela fase, mas se a gente demora muito, o solenoide ele esquenta rapidamente. Quando o solenoide esquenta, o campo magnético que a gente está colocando lá ele passa a variar.
como ele passa a variar, né? Então tudo fica inconstante. Então a gente não podia demorar muito, mas a gente também não poderia ser muito rápido para a gente ter um resultado bom. Mas como vocês podem ver aqui o gráfico, com os sinais que a gente encontrou, nós obtivemos gráficos bem razoáveis, assim, nós diríamos. O que a gente esperava era que realmente a constante de Verdet fosse dessa ordem, isso baseado nas composições de vidro, então a gente, dos vidros, assim, uma estimativa, não foi... nós não tínhamos valores de parâmetros, assim, muito certos, porque não é algo certinho na literatura, né, o valor dessas constantes, mas nós tínhamos uma certa ordem de grandeza em que nós deveríamos encontrar essas constantes de Verdet. E a gente concluiu que estava bastante coerente. E outra coisa é que a gente esperava encontrar para uma certa proporcionalidade, né, entre a constante de Verdet e a concentração dos íons na amostra. Então, do 1 para 2% aqui, nós deveríamos ter um fator aí de 2, né, da constante de Verdet. Devia ser mais ou menos o dobro. A gente vê que não é exatamente o dobro, o valor da constante de Verdet aqui para calibre 2% é aproximadamente 2,7 o da calibre 1%, mas mesmo assim é uma proporcionalidade razoável, considerando todos os fatores que eu falei das dificuldades do experimento, né? Então, a gente concluiu que era relevante continuarmos investigando as propriedades magnetológicas desses vidros. E o que a gente faria em seguida primeiramente, né, medindo a constante de Verdet em guias de onda que foram microfabricados nos vidros Calibo, para ver se havia alguma diferença, né, devido ao processamento por lasers de pulsos ultracurtos. Então, se essa modificação do material iria acarretar em alguma diferença na constante de Verdet. E também, daí em seguida, seria de interesse estar aprendendo também, né, as condições ótimas de microfabricação e fazendo, de fato, novos guias de onda nos vidros Calibo. Isso tudo visando os fins de aplicação e tudo mais que foram mencionados anteriormente dos vidros. E é isso que eu gostaria de falar, e a questão dos agradecimentos, né? Eu fui fotônica, confesso que eu... E é isso.